Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ter este momento de proximidade, de intimidade com Deus. Mas eu quero que você entenda o que o Espírito Santo quer fazer aqui nesta manhã. Eu quero que teu coração esteja aberto, e para isso, queridos, nós estamos numa série de ministrações que nós estamos trabalhando hoje. É o quarto tema dessa série de ministrações que nós estamos fazendo, um coração incendiado. E é muito necessário, queridos, você entender toda a história, todo o contexto. É como a apóstola falou, olha, é como você está assistindo um filme, e de repente quem está na sala pegou o filme desde o início, está lá empolgado a um momento importante do filme, e aquele que acaba de chegar, ele chega, não está vendo emoção nenhuma, não está entendendo nada, e aí ele olha para o sofá, tem um chorando, olha para o sofá, tem outro lá, desesperado, porque ele entendeu toda aquela cena, ele entendeu toda aquela história. E a mesma coisa, queridos, eu quero que você entenda o que Deus deseja de nós como igreja. E para que você entenda a mensagem de hoje, o tema de hoje é a passagem para o outro monte. Diga, a passagem para o outro monte. Mas para você entender isso, você precisa entender todo um cenário, você precisa entender todo o contexto, desde o primeiro momento, desde o primeiro tema que nós estamos construindo. Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, a parte B, ele fala assim: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui você percebe Paulo, ele reiterando o que Deus havia falando, o que Deus vinha falando durante todo o tempo. O desejo de Deus, queridos, e foi o tema 1, desejo de Deus para o propósito da salvação, é levar um povo de volta para Ele, e é fazer com que você possa se relacionar com Deus. Algumas pessoas acham, não, Deus tirou o povo do Egito para levar o povo para a terra prometida. Não, primeiro Deus, quando Moisés ele vai para Faraó, ele fala assim: Faraó, deixa meu povo ir, para que vá para o deserto prestar culto. A primeira coisa que Moisés, ele sabia, que antes de levar para a terra prometida, ele tinha que levar o povo para o monte, para conhecer Deus e para se relacionar com Deus. Se Moisés tivesse levado esse povo diretamente para a terra prometida, o povo faria da terra prometida um lugar de idolatria. É igual aquela pessoa que se converte, recebe Jesus como Senhor, mas essa pessoa, ao invés de conhecer Deus, ou se aprofundar no conhecimento de Deus, já quer as bênçãos de Deus. Eu quero a cura da minha enfermidade, eu quero milagre em tal área, eu quero, e não tem relacionamento com Deus. E aí se torna aquele filho mimado. Já viu aquele filho mimado? Me dá, e quando o pai não dá, faz birra. Então Deus, quando nos salva, Deus não nos salvou no propósito, queridos, de te dar o carro, de te dar a casa. Não, Deus te salvou porque Deus quer se relacionar com você. O propósito da salvação é um Deus que quer se relacionar com o seu povo, e a promessa é: habitarei no meio do povo, andarei no meio do povo, serei o seu Deus, e eles serão os meus filhos. Depois nós falamos sobre o sair do Egito, tirando o Egito. Então Deus agora tira o povo do Egito, e o Egito para nós é o pecado, é o mundo. Deus tira o povo do Egito com o propósito de se relacionar com eles. Mas também quando você olha a palavra de Deus, Paulo aqui ele está falando, queridos, de uma forma muito clara. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17, o Senhor falando: portanto saia do meio deles, separem-se. Diz o Senhor: não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Então a palavra de Deus aqui é: olha, vocês precisam sair do Egito, você precisa se separar, você precisa sair do mundo. Mas entenda uma coisa: eu só receberei vocês
se vocês saírem do Egito, se vocês saírem do mundo, se vocês tirarem o pecado. Deus disse: olha, eu tirei vocês do Egito, agora vocês têm que tirar o Egito de dentro de vocês. Eu tirei você do mundo, agora você precisa tirar o mundo de dentro de você. Então você vê Deus construindo uma história. Ele tira o povo do Egito, e agora fala: olha, vocês precisam se consagrar, santificar. O que é santificar? Lembra da história que eu contei? Uma rainha que é tirada do meio do povo, e agora esta rainha é colocada no palácio, e ela é servida pelos súditos. E essa rainha agora, ela não se mistura mais com o mundo, porque agora ela é rainha. Porque agora ela está se preparando para o encontro com o rei. A mesma coisa, Deus nos tira do Egito e Deus fala: agora é o momento de vocês se consagrarem. Agora é o momento de vocês buscar uma vida de santidade. É o momento de vocês serem separados. E depois a apóstola ministrou sobre a glória de Deus. Queridos, como é tremendo entender a glória de Deus. Um Deus tão grande, um Deus tão perfeito, um Deus tão poderoso. Um Deus que as águas do mar, do oceano, cabem na palma da sua mão. E aí nós olhamos essa dimensão desse Deus tremendo, desse Deus maravilhoso, e nós então começamos a compreender que Deus, Ele é tudo isso. Quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós vemos, queridos, que todas as vezes que Jesus se apresentou diante dos homens, Jesus não estava com toda a sua glória, porque os homens não suportariam toda a glória, toda a presença de Deus na vida de Jesus. E é por isso que ele andava entre os homens, e os homens estavam lá caminhando com ele, mas ali ele não estava com toda a sua glória. Quando a gente pergunta o que é a glória de Deus, queridos, é tudo que faz Deus ser Deus. A glória de Deus é toda a autoridade, é todo o poder, é toda a santidade, é tudo que Deus é. E agora Deus olha para o povo e Deus fala assim: Moisés, fala para o povo, se prepare hoje e amanhã, porque ao terceiro dia eu descerei com toda a minha glória no monte, e eu falarei com eles. Pessoal, que coisa tremenda. Deus falando: Moisés, eu sou um pai que quero me relacionar com os meus filhos. Eu sou um pai que não quero ficar atrás das cortinas, mas eu sou um pai que quero me aproximar, eu quero me relacionar com filhos. Então Moisés, diga para o povo: olha, se prepare durante 2 dias, porque no terceiro dia eu vou descer no monte com toda a minha glória, e eu vou falar com eles. Qual seria a sua expectativa, Deus falando isso contigo? E é exatamente agora, queridos, nós começamos o tema 4, que é a passagem para o monte. Eu creio, queridos, que algumas pessoas ouviram Moisés falando: não, legal, Deus vai se apresentar no terceiro dia, e nós vamos continuar a ver tudo aquilo que nós já vimos, porque nós estamos vivendo milagres desde o momento que nós saímos lá do Egito. Assim como Deus também, queridos, te tirou do mundo, Deus te salvou com um propósito. Deus te tirou do mundo porque Deus quer se relacionar contigo, mas agora Deus está falando: não, eu não quero me manifestar, eu quero me manifestar com o povo, eu quero relacionar com os meus filhos, mas com todo o meu poder, com toda a minha autoridade, com toda a minha grandeza, com toda a minha majestade. Então o povo agora precisa se preparar, porque o terceiro dia está chegando. Eu acredito que muitos estavam pensando: nossa, que legal, Deus vai se apresentar lá no monte. Mas aí nós abrimos aqui Êxodo capítulo 20, verso 18, e nós vemos o que aconteceu. Êxodo capítulo 20, verso 18. Vendo-se o povo diante dos trovões, olha só, Deus então desceu naquele monte, é o Deus que quer se relacionar. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta, do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Mas Deus: não fale conosco, para que não morramos.
Queridos, eu tento imaginar aquela cena. Deus então, desejoso tirar o povo do Egito, fazer todos os milagres que Ele fez, abrir o mar vermelho, mandar o maná, colocar uma coluna de fogo, uma coluna, duas colunas separando as águas, coluna de fogo, coluna de uma nuvem, fazer tudo o que Ele fez, querendo, olha, eu quero me relacionar com eles. Moisés agora manda eles se preparar, porque agora que eles chegaram aqui, eu vou falar com eles. E a Bíblia diz que quando o Senhor desce no terceiro dia no monte, aquele povo viu coisas que nunca viram. Eles viram trovões, relâmpagos, som de trombeta, o monte pegando fogo. E a Bíblia diz que naquele momento, quando eles viram tudo aquilo, eles temeram, eles saíram correndo, eles ficaram à distância, eles ficaram apavorados. E aí, queridos, nós vemos, queridos, que aquele povo, eles estavam acostumados com o ambiente de milagres, mas eles não estavam acostumados com a manifestação da glória de Deus. Eles gostavam de milagres, porque eles viam milagres. Eles viram o mar se abrindo. Eles viram todos os seus opressores de 400 anos mortos, afogados, destruídos. Eles viram as pragas sobre o Egito, eles viram tudo. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram o mar, Miriam, ela pega o tamborim, vem mais as mulheres e começam a fazer uma festa pentecostal. Foi algo tremendo, porque estamos numa atmosfera de adoração, porque nós vimos milagres tremendos. Mas esse mesmo povo que viu milagres, queridos, é o mesmo povo que não suportou a glória de Deus. Esse mesmo povo que estava acostumado com o ambiente, a atmosfera de milagres, é o mesmo povo que fugiu diante da glória de Deus. Quando eu olho para isso, queridos, eu vejo que muitas vezes nós como igreja, nós queremos sim o mover, nós queremos o reteté, nós queremos o sobrenatural, nós queremos aquele culto pentecostal, nós queremos pular na presença de Deus. Tudo isso é muito gostoso, mas Deus não tem só isso. Deus não se resume a isso. Algumas vezes nós falamos, nossa, a glória de Deus desceu daquele culto. Desceu não, meu irmão. Porque se a glória de Deus tivesse descido, eu tenho certeza que muitos sairiam correndo. Porque você pode até esconder a sua condição de pecado no momento da atmosfera de milagres, mas você não pode esconder os seus pecados diante da glória de Deus. Você pode até simular algumas coisas no ambiente de milagres, mas você não pode diante da glória de Deus. A Bíblia diz aqui em Salmo 105, verso 37, Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata, de ouro, não havia em suas tribos quem fraquejasse. Queridos, a atmosfera de milagres era tão grande que a Bíblia fala que quando aquele povo estava saindo do Egito, os egípcios pegavam ouro, prata e jogavam neles. Eles não tinham problemas financeiros, eles viram milagres na vida financeira. A Bíblia diz que não tinha um que fraquejasse. Sabe o que a Bíblia está dizendo? 3 milhões de pessoas saindo do Egito, não tinha um gripado, não tinha um mancando. Irmãos, Barretos tem 120 mil habitantes, lá tinha 3 milhões. Ninguém estava nos hospitais. Ribeirão Preto deve ter o quê? 800 mil habitantes, 1 milhão? 1 milhão. Pensa, 3 vezes mais a população de Ribeirão Preto. 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que não tinha um doente, não tinha um que mancava.
todos eles estavam vivendo a atmosfera de milagres, mas fugiram diante da glória de Deus. Quando a glória de Deus veio, eles fugiram, ficaram à distância. E aqui nós vemos, queridos, um Deus querendo se manifestar a este povo. Um Deus que não queria apenas um povo que gostava de um ambiente de milagres, mas Deus queria um povo que de fato desejasse a glória, a manifestação da autoridade, do poder, da grandeza, da majestade desse Deus. E a Bíblia diz que eles não suportaram. A atmosfera de milagres, queridos, não quer dizer muita coisa. A Bíblia diz que naquele dia o Senhor, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, teu nome expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Em teu nome eu fiz tantas coisas, queridos. Algo que nós precisamos desejar é muito mais do que um ambiente de milagres. Nós precisamos ser desejosos pela glória de Deus, a revelação da grandeza, da majestade de quem Deus é. Olha o que diz Lucas 12, 4 e 5. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o seu corpo tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse é o que vocês devem temer. Agora, por que Lucas está falando isso? Porque no verso 2 e 3, olha só, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido na luz. Que luz é essa? A luz da glória de Deus. A luz da glória de Deus. Exatamente, queridos, no ambiente, numa atmosfera de milagres, nós escondemos o que está dentro de nós, mas diante da glória de Deus, nós não podemos esconder. Tudo será, a luz é tão forte que ela expõe tudo o que somos e tudo o que está dentro de nós. E aqui, queridos, está o ponto. Antes de nos aproximarmos de Deus, antes de subirmos o monte, nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos abandonar coisas que muitas vezes nós amamos, coisas que nós gostamos e que têm ferido o coração de Deus. Êxodo 20, verso 20, olha o que Moisés diz. Moisés vê aquela situação, era o terceiro dia, agora os trovões, relâmpagos, fogo, uma voz, a trombeta, a glória de Deus se manifestando. O povo, quando vê aquilo, o povo se afasta e o povo fica amedrontado. É como se eles disseram: nossa, agora tudo que eu gosto vai ser visto, tudo que eu curto vai ser revelado, tudo que está dentro de mim vai ser exposto diante de tudo isso. E olha que Moisés fala no verso 20: não tenham medo, Deus veio prová-los. Para quem que era a prova, meu irmão? Deus conhecia o coração daqueles homens, Deus sabia quem eles eram. Deus aqui, a prova que Moisés está dizendo, não era a prova para Deus ver como eles eram, não, Deus já via. A prova é para provar o próprio homem, para o homem saber como está a sua condição de vida. Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus, diga temor de Deus, esteja em vocês e os livra de pecar. Sabe o que Moisés está dizendo? Quando Moisés vê o povo se afastando, aquela situação toda, Moisés, calma, não tenha medo. Deus veio mostrar para vocês, para provar vocês, para vocês verem como está o coração de vocês. Mas eu quero dizer uma coisa: o temor vai impedir vocês de pecar. Aqui Moisés, ele dá uma receita tremenda.
Se você temer a Deus, vocês não vão pecar. Queridos, entenda, por favor, essa palavra não é uma palavra de condenação. Essa palavra não é uma palavra para te condenar. Essa palavra é uma palavra para te alertar a um pai que deseja se revelar aos seus filhos. Mas o pai não pode se revelar enquanto nós não arrancarmos de dentro de nós os pecados que nós gostamos. Ele só nos receberá se nós abandonarmos os pecados. Porque o temor de Deus, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. E olha o que ele fala aqui no verso 21. Mas o povo permaneceu como? À distância. Ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura. Por que escura? Porque a glória de Deus tem um brilho tão forte que ele teve que se apresentar numa nuvem escura, por detrás de uma nuvem escura. Mas Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Agora Moisés olha para o povo e fala: calma. Deus mandou vocês se prepararem durante 3 dias, 2 dias, que no terceiro dia ele viria. Ele disse: olha, ele se manifestou, ele desceu no monte, vocês não precisam temer, vocês não precisam sair correndo, apenas tema a Deus. Porque o temor é o que faz com que vocês não pequem. Agora, queridos, vamos até Deuteronômio capítulo 5. Agora aqui, queridos, 40 anos se passaram. Muitos daqueles que estavam ali morreram, e agora existe uma nova geração. Deuteronômio capítulo 5, verso 23. Moisés aqui está falando com o povo: olha, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, olha, ele continua relatando a mesma coisa que aconteceu em Êxodo, depois de 40 anos. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximou-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos o quê? A sua glória, a sua majestade. Eles sabiam que aquele momento o que havia acontecido é que Deus havia descido com toda a sua glória e toda a sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Então agora, queridos, depois de 40 anos, os líderes, eles disseram: não, nós sabemos que é a glória de Deus, Deus desceu com toda a sua majestade, nós ouvimos a sua voz. E aí ele continua: hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Por que ele está dizendo isso? Eles estão dizendo: não, nós ouvimos, nós sabemos que é a glória de Deus, nós sabemos que Ele se manifestou com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua majestade. Mas olha o que ele fala agora no verso 27, queridos: aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser, e nós ouviremos e obedeceremos. Quando Deus tira aquele povo do Egito, e o Egito é o mundo, Deus tira com o propósito de relacionar direto com o povo. Deus opera milagres tremendos, e Deus fala: se prepare, porque eu vou me manifestar e vou falar contigo. E o povo então, quando vê a glória de Deus descendo sobre o monte, o povo se afasta. E agora eles estão dizendo para Moisés: Moisés, sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte: esse negócio de ficar na presença de Deus é muito complicado. Buscar a glória de Deus nos expõe.
Vamos fazer o seguinte, Moisés, você sobe no monte, fala com Deus, nós vamos ficar à distância, fala tudo o que o Senhor quiser e nós vamos ouvir. É a mesma coisa de você chegar para mim e falar assim: apóstolo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio de buscar intimidade com Deus para os apóstolos, para os pastores, para os profetas, para os mestres, para os evangelistas. Nós não, nós vamos ficar sentadinho aqui, a gente vem na igreja, ouve o senhor pregar, vamos obedecer, vamos embora para casa, mas nós não podemos nos aproximar muito. O Senhor se aproxima, sobe no monte, fala com Deus, mas nós ficaremos à distância. João 3,20 fala assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, porque teme que seus pecados sejam expostos. Queridos, sabe por que o povo fugiu da glória de Deus? Porque diante da glória de Deus nós ficamos expostos. Diante da glória de Deus, tudo que está dentro de nós é revelado. Então eu prefiro ser crente. Olha, eu não vou voltar para o Egito, vou permanecer aqui na igreja, mas eu não quero muito esse negócio de glória não, eu quero ficar à distância, porque eu quero continuar vivendo a vida que eu vivia, eu quero continuar levando a vida que eu sempre levei. Eu não estou disposto a mudar áreas da minha vida, eu não estou disposto a largar aquele pecadinho que é gostoso, eu não estou disposto a tratar melhor a minha esposa, a tratar melhor o meu marido, eu não estou disposto a ser um pai melhor, uma mãe melhor, eu não estou disposto a deixar de ser infiel, eu não estou disposto a deixar de vez em quando fazer uma trapacinha, eu não estou disposto. E ainda tem gente que fala assim: não, esse negócio de ficar buscando a glória de Deus é para crente fanático. Eu sou crente normal. O crente normal é aquele crente que vai na igreja, assiste o culto nos domingos, volta para casa, mas a prioridade é a família, né? Tanto é que Deus me deu uma família para cuidar, a prioridade é essa. Esse negócio de ficar trabalhando para Deus, esse negócio de casa de paz, esse negócio de ficar nos servindo a Deus, não é para mim não, eu sou um crente comum. Foi exatamente isso, queridos, que aconteceu com aquele povo. Diante da glória de Deus, os pecados eram expostos, por isso eles preferiram ficar de longe. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Será que não recebemos a palavra de Deus através de outro, mas estamos afastados do monte? Recebemos a palavra de Deus através de cada pregador aqui, mas na verdade é só isso que eu faço. Lá no meu dia a dia eu não faço nada, eu estou afastado do monte. Será que não temos medo de ouvir a voz de Deus e expor o nosso coração? Será que o medo não é expor o que está dentro do coração? Será que não temos medo dos nossos segredos? Será que o nosso medo não é ser confrontado naquilo que ainda gostamos? Para e pensa. Não tem como, irmãos. Para nos aproximarmos de Deus, tem coisas que tem que deixar ir. Para nos aproximarmos de Deus, tem que ter mudança de vida. Para nos aproximarmos de Deus, tem pecados que eles têm que ser abandonados, os pecados têm que ser abandonados. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos ser desejosos por uma transformação, não é uma mudança de dias. Moisés, queridos, ele tinha tudo, ele teve tudo de melhor que o mundo podia ter dado. Moisés, ele morou no palácio, ele tinha tudo o que o Egito poderia dar para ele, e ele percebeu que o Egito não tinha nada para te dar. Por isso ele buscou a glória de Deus. Agora Israel, queridos, foram escravos, viviam no meio de uma escravidão, e ainda eles diziam: eu tenho saudade da vida boa que eu levava, da vida de escravo.
Assim como tem crentes que ainda têm saudade do mundo. Lá no mundo o diabo te tratava, te pisava, te destruía, destruiu o teu casamento, destruiu a tua vida. E ainda tem crente dizendo: eu tenho saudade daquele tempo. Então Moisés tinha tudo, ele viu que nada funcionava. E ele buscou o monte. Mas o povo que não tinha nada, eles queriam continuar nesse nada. E ele se afastava do monte. Exatamente isso que ainda acontece nos dias de hoje. Moisés era pastor de 3 milhões de pessoas. E agora, eles não queriam se aproximar de Deus. Moisés era pastor de 3 milhões de homens e mulheres. Leva esse povo para um monte, porque o Senhor disse: eu quero me relacionar com eles. Mas agora chega ao pé do monte, o povo fala: nós não queremos Moisés. Nós não queremos. Fala você com Deus. Fala você. Aproxima-se você. Fala o que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Queridos, até hoje é assim. Profeta, fala aí o que Deus está falando, porque eu não quero pagar o preço que você paga, eu não quero ir para o monte. Tem alguma revelação para mim hoje? Porque os cultos que tem revelação, querido, tem gente saindo pela porta, porque são pessoas que não querem subir no monte, mas são pessoas que querem usufruir da vida de busca, de oração daqueles que sobem. Fala para mim o que Deus mandou falar. Fala para mim o que Deus disse. Deus tem alguma revelação para mim? Exatamente o que aquelas pessoas faziam. Nós não vamos voltar para o Egito, mas nós vamos manter certa distância. Imagina Moisés, agora ele fala assim: agora eu tenho que chegar e falar para Deus que ele fez de tudo para tirar esse povo do Egito, mandou as 10 pragas. Imagina agora eu tenho que chegar para Deus, e Deus falou: olha, Deus abriu o mar vermelho, Deus mandou alimento, Deus fez tudo. E agora eu tenho que falar para Deus que Deus não quer, que o povo não quer ouvi-lo. Agora eu tenho que falar para Deus que o povo não quer ter relacionamento com Ele. Imagina o pai que fala assim: eu quero tanto brincar com os meus filhos, me relacionar com os meus filhos, mas eu quero revelar quem eu sou. Eu não quero ficar atrás das cortinas, não, porque ele não pode me ver, não. Eu quero revelar com tudo aquilo que eu sou. Mas o filho não quer se relacionar com o pai. E aí Moisés então, ele vai falar com Deus, verso 28 de Deuteronômio capítulo 5. O Senhor ouviu quando vocês falaram e me disse: ouvi o que esse povo lhe disse, e eles têm razão em tudo o que disseram. Eu creio que Moisés agora levou um choque. Peraí, Senhor, o Senhor faz tudo para relacionar com o povo. Agora eles chegam diante, se prepara durante 2 dias, chega diante do monte, o povo foge. Eu estou tentando buscar aqui o meio de falar para o Senhor o que está acontecendo, e o Senhor fala ainda que eles têm razão, que eles estão certos. E olha o que diz o verso 29, o Senhor dizendo: quem dera eles tivessem sempre o coração, tivesse sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer-me todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles, com seus descendentes para sempre. Sabe qual foi a resposta de Deus? Sabe o que é, Moisés? Quem me dera se eles tivessem um coração disposto a me temer. Quem me dera
se eles tivessem um coração disposto a me temer, olha, se eles tivessem esse coração, se eles tivessem essa disposição para me obedecer os meus mandamentos, tudo iria bem com eles, tudo daria certo. Sabe o que Deus está dizendo, queridos? Se você tiver um coração disposto a temer, a obedecer, a servir a Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Mas sabe o que é o problema aqui, queridos? Que o Senhor estava olhando e o Senhor estava vendo que eles não tinham. Sabe por que, Moisés, eles não podem se aproximar? Porque eles não me temem. Sabe por que eles não podem se aproximar? Porque falta temor. A única razão, queridos, que eles não puderam se aproximar do Senhor é por falta do temor. Quem dera Deus poderia ter falado para Moisés: Moisés, quem dera eles tivessem um coração para me amar. Mas não foi isso que Deus disse. Sabe por quê, queridos? Tem muita gente que ama a Deus, mas continua no pecado. Tem muita gente que ama a Deus, mas continua pecando. E aí você pergunta: mas espera aí, você não ama a Deus? É claro que eu amo a Deus. Eu amo tanto a Deus que todo domingo eu estou no culto, eu adoro, eu entro na atmosfera de milagres. Eu amo, olha para Deus e fala: I love you, Deus, eu te amo. Porém não o teme. A palavra de Deus aqui para Moisés não foi: ah, Moisés, quem me dera eles tivessem um coração para me amar. Não, quem me dera eles tivessem um coração para me temer. O problema daquele povo, queridos, não era falta de amor. O problema daquele povo era falta de temor. E o que nos leva para perto de Deus é o temor. É por isso que Moisés disse, olha, quando ele olha para o povo no verso 20, não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O que nos livra de pecar não é o quanto amamos a Deus, o que nos livra de pecar é o quanto tememos a Deus. É isso que nos livra de pecar. É por isso que em Filipenses Paulo fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele não está falando desenvolva a vossa salvação com amor e bondade, não. Desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Se tem algo que nós precisamos, queridos, é no temer a Deus. O tremor, queridos, é para quando alguém quer se esconder de Deus. Quando você olha para Adão, quando ele peca, a primeira coisa, Adão se esconde de Deus. Mas Deus quer que haja temor, porque o temor te impede de pecar. É isso que Deus deseja. O que Deus estava dizendo para Moisés: olha, o ingresso para o monte, o ingresso para ter a minha glória, para se envolver com a minha glória, o ingresso é o temor. Diga temor, diga mais forte: temor. Vou trazer bem uma forma bem simples. O que é temor? Não é você ter medo de Deus. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Não é ter medo de Deus. Porque como você pode ter medo de alguém que você quer ter intimidade, queridos? Não é isso não. Temor a Deus é venerá-lo. Venerá-lo é respeitá-lo e honrá-lo acima de qualquer coisa e pessoa. Venerá-lo é honrá-lo acima dos amigos, acima dos conhecidos. Tudo aquilo que fere a palavra de Deus, eu não aceito, porque se eu o venero, eu o honro, eu o respeito acima de tudo. Temer a Deus é quando a honra, quando você honra e venera, e aí você ama o que Ele ama, você odeia o que Ele odeia, você se importa com o que Ele se importa. Meu irmão, como que você teme a Deus se você não está nem aí com aquilo que Deus se importa?
Se você ama aquilo que Ele está odiando, que temor é esse? Temor a Deus é quando você ama a Deus e treme diante da sua palavra. Temor a Deus é quando você obedece todos os seus mandamentos. É por isso que ele fala, olha, quem me dera que eles tivessem um coração à disposição de temer-me, para obedecer todos os meus mandamentos. Não é alguns, são todos. Temer a Deus é quando você obedece instantaneamente. É na hora. Não é processual, eu vou temendo a Deus aos poucos. Não, eu obedeço instantaneamente. Temer a Deus é quando você obedece mesmo quando não faz sentido. Não faz sentido, mas você faz. Não fazia sentido para Esther ir diante do rei, interceder pelo povo, mas ela foi. Temer a Deus é você obedecer mesmo quando dói. Olha aqui para mim. Mesmo quando dói, se você teme, você faz. Temer a Deus é quando você obedece quando não vê benefício algum. Qual era o benefício de Esther ir lá pedir para o rei? Ela já estava lá no palácio. Temer a Deus é quando você obedece até o fim. Saul fez quase tudo certo, mas ele fez algo errado e foi chamado de rebelde. Olha aqui para mim. Temer a Deus é fazer o certo até o fim. Você já ouviu que as pessoas, mas você já viu tanto que eu já fiz aquilo que é certo? Você não olha porque você não sabe, mas olha, já fiz muita coisa, já servi, já fiz, não importa, até o fim. Olha aqui para mim, é até o fim. Não importa se durante um tempo, durante uns anos, durante décadas, você fez o que era certo, mas se você não continuar fazendo, é sinal que você não teme a Deus. Depois, queridos, veio o versículo mais trágico de todos. Mais trágico. Quando você olha o verso 30, essa declaração, queridos, é uma declaração que teria que doer no nosso coração. O Senhor olha para Moisés e fala: Moisés, vá e diga-lhes que eles voltem às suas tendas. Sabe o Deus que olha e fala assim: eu quero tanto me relacionar com os meus filhos, mas já que eles não querem, volte para suas vidas, volte para sua casa, volte para esse relacionamento furado. Já que você não quer, volte, continua fazendo o que você sempre fez, vá para a tua tenda. Já que você não quer aquilo que eu quero tanto, volte para essa vidinha medíocre sua. Continua brincando de ser crente, continua apenas vindo na igreja. Verso 31, mas você, Moisés, fica aqui comigo, eu lhes mostrarei os mandamentos, estatutos, juízos. Queridos, até hoje tem gente que voltou para a sua vida e não voltou para o monte. Até hoje tem pessoas que não voltaram para a presença de Deus, continua nas suas tendas, na sua vidinha. Mesmo o monte pegando fogo, trovões, relâmpagos, coisas tremendas acontecendo, ainda há crentes de longe, olhando o que está acontecendo.
Ainda há crentes preocupados com a sua vidinha. Ainda há crentes preocupados com os seus afazeres. Ainda há crentes que não querem a glória de Deus. Ainda há crentes assim, olhando tudo à distância, olhando tudo de longe, sendo que Deus falou: olha, se você me temer, se você me buscar, tudo vai dar certo, tudo lhe vai bem. Mas os crentes continuam de longe. Tem crentes que perguntam assim: por que Deus não fala comigo? Porque você não tem intimidade com Deus. É simples. Por que Deus não fala comigo? Porque você não tem intimidade com Deus. Queridos, eu não estou aqui para te acusar, não. Eu estou aqui para te trazer para o monte. Quando nós viemos agora para o Novo Testamento, você vê um Deus que deseja tanto relacionar com o povo, que Ele manda o Espírito Santo, Deus morando dentro de nós. E assim mesmo tem gente que deixa o Espírito Santo quietinho, não conversa com Ele, não se relaciona com Ele. Deus fez de tudo para facilitar, para que possamos buscar esta glória, mas mesmo assim, muitos não querem. Moisés, manda eles voltar para suas casas, para suas tendas. Mas você fica aqui, Moisés. Moisés foi íntimo de Deus. Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Temor, temor. Sabe por que Deus mandou eles voltar para suas tendas? Porque Deus viu que eles não temiam, não tinha temor no coração deles. Podia até ter amor, mas não tinha temor. Nessa manhã, queridos, você vai decidir: ou você vai para o monte, ou você sirva a Deus de perto, subindo o monte, querendo a glória, mas entendendo que você vai ficar exposto. Ou você volta para sua casa e sirva a Deus de longe. Deixa com que os profetas, os pastores, os apóstolos falem com Ele e apenas lhe ensine. Fica de pé. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão? Qual é a sua resposta? Fala para Deus.